E o STF começa o julgamento dos primeiros 4 réus pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. Mas vem mais por aí. Tem que vir mais por aí. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal clicando no botão valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta também sua contra o fascismo à brasileira. E se você é de Alagoas, você pode assistir aos vídeos do blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com Maceió no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo em 14 de setembro, são agora 7 horas da noite, e o Supremo Tribunal Federal, STF, já começou, na verdade começou no dia 13, enfim, o julgamento dos primeiros 4 réus pelos atentados golpistas de 8 de janeiro. Por ironia da vida, no destino, o primeiro condenado pelos ataques golpistas de 8 de janeiro chama-se Aécio. Não é o Neves, mas é o Aécio Lúcio Costa Pereira. É sempre bom a gente lembrar que essa sanha golpista teve como suas primeiras fagulhas o questionamento de Aécio Neves em relação à reeleição da Dilma Rousseff em 2014. Inclusive que desdobrou-se isso tudo na derrocada do PSDB. O PSDB era um partido grande no país, um partido que tinha governado o país por 8 anos e começou a definhar porque o PSDB não pôs freio aos devaneios do filhinho de papai, do Aécio Neves, ao não aceitar a derrota para Dilma Rousseff em 2014. No momento que eu gravo esse vídeo, o julgamento está acontecendo, né? A gente já tem, no momento que eu gravo esse vídeo, 2 réus condenados e já tem a maioria para condenar o terceiro, e aí as coisas estão acontecendo nesse momento. Mas é bom a gente se lembrar que isso é só o começo. A gente tem ainda um inquérito sobre os ataques de 8 de janeiro, sobre a tentativa de golpe de Estado, de todos esses ataques às instituições, à democracia brasileira ainda estão em curso. Por frentes distintas. A gente tem o Mauro Cid, que fechou acordo de delação e vai cantar uma parte dessa história. Né? Não vai entregar os seus colegas de farda, não, pelo menos não os que importam ainda. Talvez os inativos, né? Os que não estão mais na ativa. O general Braga Neto, que foi candidato a vice de Bolsonaro, teve o sigilo telefônico quebrado, por suspeita, né, de fraude em estação quando ele comandava uma intervenção na segurança do Rio de Janeiro, ainda no governo do golpista Michel Temer. Estamos vendo talvez o início do desfecho, do ponto de vista jurídico, judicial, de toda essa confusão, né, de toda essa tentativa de golpe. Ou outras coisas estão por vir. O fato da gente de eu afirmar que a gente pode estar vendo o começo do desfecho não significa dizer que o fim do desfecho, o desfecho propriamente dito, está já aqui se avizinhando ao tocar dos dedos quando a gente estica o braço. Não é isso que está acontecendo. A gente tem primeiro, nessa primeira leva do Supremo, os primeiros 4, talvez os segundos 4, os terceiros 4 réus, enfim, serão os patriotários, serão os cafés pequenos mesmo, né? Os lesados que foram para Brasília achando que o exército tomaria o poder e foram lá quebrar tudo e tal. Foram massa de manobra, inclusive do próprio exército, dos militares, que queriam só esse enxame todo, esses patriotários que ficaram meses na frente do quartel, cantando o hino para pneu, apenas reforçando um peso político que as Forças Armadas não deveriam ter, digamos assim. Na democracia, as Forças Armadas, a Polícia Armada, enfim, não tem que se meter na política. A política é problema dos civis.
E é isso que a gente tá vendo aí, é esse início, né? A gente tem essa questão do Bolsonaro, que é alvo de inquérito, de investigações, está tudo acontecendo, né? Para muita gente de forma assodada, para outros de forma muito lenta, e eu avalio que está no tempo que deveria ser, né? Para aquém do que eu gostaria que fosse, em termos de velocidade, mas no que deveria ser, né? Não está tendo condenações sumárias, esse tipo de coisa. Então a gente está vendo aí as coisas se encaminhando. A gente tem a questão do Bob Seed e outras personagens que participaram dessa tentativa de golpe, ou achando que estava participando da tentativa de golpe. A gente tem ainda a CPMI do Rio de Janeiro acontecendo, que militares estão indo, tem a disputa de narrativa, normal, como toda CPI, espaço político, as coisas estão acontecendo. Mas no Supremo, a gente teve os primeiros condenados, né? O primeiro é o Aécio, o segundo condenado é o Tiago de Assis Matar, e o terceiro réu, que está em vias de ser condenado, enfim, já tem maioria. Pode até ser que quando esse vídeo for ao ar, esse julgamento dele já tenha terminado, né, desse réu, que é o Matheus Lima de Carvalho Lázaro, condenados. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração nesse julgamento é, inclusive, algo que eu já contei aqui no canal, que é essa mediatização do poder judiciário, né, que transforma os julgamentos em espetáculos televisivos. E que criticar isso, condenar isso, dizer para que isso precisa acabar, como eu digo, não significa dizer não ter transparência nas votações do Poder Judiciário. Os votos estão lá nos autos, etc. Enfim, você pode fazer reportagens sobre julgamentos, mas essa transmissão ao vivo, como se partida de futebol fosse, contamina o processo judicial no país. Pelo menos é a minha avaliação. A gente teve exemplos disso no julgamento da ação penal 470, chamada pela grande imprensa de mensalão. A gente teve a coisa da Lava Jato e a gente está tendo agora também, porque não? Inclusive não só por parte dos membros do Poder Judiciário, mas também por parte dos advogados. Aí advogado que defendeu o golpe, que foi o defensor do réu Aécio, disse que os ministros do Supremo são as pessoas mais odiadas do país. Besteira. Lacração para as redes sociais. Aí teve um advogado aí que chorou porque o Alexandre de Moraes não deu boa tarde a ela e sei lá o que. Lacração para as redes sociais. Ó, coitadinha, tá sendo humilhada, defendendo os patriotas. Lacração para as redes sociais. Aí teve um caba desse aí que trocou o príncipe de Maquiavel pelo pequeno príncipe de Saint-Exupéry. Fazer uma citação a qual ele não sabia, não tinha conhecimento, nem ele nem os seus assessores. E é essa horda da extrema-direita média brasileira, completamente inculta, ignorante e que acredita tudo no que a tia do Zap manda no seu telefone diariamente, semanalmente, de hora em hora, enfim. Mas o fato concreto é: começou um julgamentos importantes para a história brasileira, julgamentos que podem, ao menos em parte, punir e botar freio em sanhas golpistas no Brasil. Se a parte alta, vamos dizer assim, o alto clero da sociedade brasileira, da política, etc., não vai se abalar com esses julgamentos, embaixo pode ensinar muito lesado que não banque a bucha de canhão dos outros, né? Que não vá na onda da tia do Zap, do tio do Telegram, do tiozão do churrasco, que não vá nessa onda de achar que vai tomar o poder quebrando tudo, porque não é assim que funciona. Eu sempre repeti aqui nesse canal que o Estado ele se protege, qualquer que seja ele, de qualquer viés ideológico, de qualquer lugar. É a lógica, é a natureza do Estado. O Estado ele se protege. O Estado ele se protege em diversas frentes, diversas formas. Seja para questionar uma multa de trânsito, seja quando você destrói, né, a sede dos três poderes da República, na esperança, na ilusão de tomar o poder, para tentar dar um golpe.
Enquanto o chamado, o que é o pior, o chamado para assumir o poder pelas mãos do povo estava nos Estados Unidos. Fugiu do Brasil. E precisou voltar porque um monte de coisa começou a ser revelada, principalmente questão das joias. Pelo menos que sirva de lição. A gente tem os primeiros 4 são julgados, mais virão por aí, e precisa vir mais. E mais não somente em relação à quantidade, mas mais no perfil. Figuras mais importantes da política brasileira, da sociedade brasileira, figuras mais influentes no Estado brasileiro, porque não adianta tapar o sol com a peneira, todo mundo sabe que teve influência de gente importante na estrutura da sociedade brasileira, seja no Estado, aí em qualquer que seja o poder, seja na sociedade mesmo, por vista econômica, etc. E essas figuras precisam pagar. É evidente que não vai ser semana que vem, agora já, para depois de amanhã, mas precisa ocorrer, vai ocorrer. Nem todo mundo vai pagar, principalmente se você ganhar a sua vida usando uma farda, mas a gente precisa sempre buscar a totalidade da punição a esses culpados. Não merecem misericórdia, não merecem complacência. Não há crime pior do que tentar destruir a tão jovem democracia brasileira, tentar dar um golpe de Estado no Brasil depois de tudo que o Brasil já passou, com tantos golpes em nossa história. Esse é o pior dos crimes. Todos os outros crimes são menores. E aí, sim, precisa que o Estado brasileiro se proteja e proteja nós, povo brasileiro, que estamos tentando construir a nossa democracia. Tem muito bolsonarista por aí tentando relativizar isso, né? Fazendo falsas equivalências, misturando lé com cré para confundir os patriotários. A gente teve o caso aqui em Alagoas, na Assembleia Legislativa, de um deputado bolsonarista que tentou associar, fazer semelhança entre o atentado de 8 de janeiro com o 17 de julho de 1997, quando servidores públicos, civis militares, foram para a porta da Assembleia Legislativa pedir o impeachment do então governador Divaldo Suragi. E houve quebra-quebra, houve confusão. A diferença é que, naquele ano, em 1997, os servidores não pediam um golpe de Estado. Eles pediam a saída de um governador porque estavam há meses, 6, 8 meses, sem receber salário. Policiais estavam cometendo suicídio e matando suas famílias porque não tinham o que comer. Tem essa diferença. Eles não queriam um golpe de Estado. Eles não estavam questionando a eleição do Suragi. Eles queriam que ele fosse derrubado pela Assembleia Legislativa e que o vice eleito com o Suragi assumisse. Agora, em 8 de janeiro, não. Agora, em 8 de janeiro, foi tentativa de golpe. Se não era a intenção dar o golpe de fato, apenas pela narrativa por quem ungiu aquela horda de patriotários, tudo bem. Mas entre os patriotários, os caras foram para dar golpe. E com o golpista não pode ter perdão.